No vídeo de hoje vamos responder a ele, pastor Rodrigo Mocelin, incansável aí no seu pseudo-apostolado de atacar a Igreja Católica Apostólica Romana a todo custo, e agora utiliza elementos, informações da história que são praticamente duvidosas e nós vamos refutá-lo depois da vinheta. Fica comigo. Amor à Imaculada, sempre Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria receber você aqui neste canal. Evangelize comigo esses passos importantíssimos. Clique em curtir agora e inscreva-se em nosso canal. Confira a sua inscrição no nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e deixa aqui um comentário acerca do tema de hoje, no decorrer do vídeo, vai interagindo conosco, isso é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas, tá bom? Quero agradecer as pessoas que nos ajudaram até aqui, estamos em campanha, faça uma doação agora, faça a experiência de ajudar esse canal a continuar a sua missão de gravar de segunda a sexta, todas as semanas do ano, tá bom? Estude catolicismo comigo, no curso Católicos. Faça parte da lista de alunos que estão estudando catolicismo com o diácono João Vitor Mariano. Sem mais delongas, vamos analisar aqui as informações históricas que esse pastor coloca para, mais uma vez, atacar a fé católica. Então vamos lá. Em 1713, o Papa Clemente XI publicou a bula Unigênitos, que condenava as 101 teses do jansenismo. O jansenismo dizia que, por exemplo, que a leitura da Bíblia deveria ser para todos. A gente nem está dizendo, nossa, o jansenismo era correto. Não é isso. Mas enfim, o jansenismo dizia que a leitura da Bíblia era para todos. A Igreja Católica condenou isso na sua tese de número 80. Este foi um ensino considerado infalível, ou seja, foi ex-cátedra, que a Igreja Católica, ali o Papa, ele falou, olha, o jansenismo está errado, isso aqui, ó, a tese 80, nós rejeitamos, melhor dizendo, nós rejeitamos a ideia de que a leitura é para todos. Isso não... Então, melhor dizendo, né, ele sempre utiliza melhor dizendo porque ele coloca palavras dele e não da igreja. Nós vamos desmenti-lo aqui hoje, tá bom, minha gente? Há muitas incoerências históricas, imprecisões históricas, então nós vamos explicar para você e incentivamos que você faça a devida pesquisa para ver se o pastor colocou a verdade aqui e você vai chegar ao veredicto de que ele mente, tá bom? O jansenismo, verdadeiramente, é um movimento herético combatido pela igreja, um século antes do Papa Clemente XI escrever a bula Unigênitos, né, onde verdadeiramente ele vai condenar 101 teses, não do jansenismo. Então aqui a primeira imprecisão histórica, né? O jansenismo, ele é criticado, combatido de forma veemente pela igreja um século antes de Clemente XI, tá? E dentre tantas heresias, o que o jansenismo ensinava é que o fiel não precisa da igreja. Você pode interpretar a Bíblia sozinho, claro, já aqui mal influenciado por quem? Pelo protestantismo, que já estava em voga, infelizmente. Então nós vamos ver que é uma sequência de má influências. O protestantismo influencia o jansenismo com esse pensamento já calvinista, o livre-arbítrio, não precisamos de ninguém, não precisamos da igreja, rasgue da sua Bíblia o Munos de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde vai dizer que a igreja é importante, a coluna e o sustentáculo da verdade. Esqueça isso, você pode ler a Bíblia sozinho e não satisfeito, você pode interpretar também ao seu bel prazer, sem a ajuda da igreja. E isso foi ressuscitado pelo padre Pasquier Quesnel, esse aí da tela, agora sim, na época de Clemente XI, tá? Na época do jansenismo, quem combateu foi o Papa Inocêncio X, então ele nem sabe o que ele está falando, pastor Rodrigo Mocelin, tá? Essas 101 teses não é do jansenismo, é uma influência do jansenismo em cima desse padre aqui, ó, Pasquier Quesnel, que agora sim, Clemente XI vai combater os pensamentos desse padre, como ele faz justamente por meio da bula Unigênitos, que eu vou mostrar para vocês. Eu custei a encontrar essa bula, gente, e queria aqui já fazer uma indicação para vocês. Muitas vezes vocês perguntam as ferramentas que eu utilizo aqui, ó. Eu encontrei esse site chamado papalencíclicals.net, maravilhoso esse site aqui, tá? Para encontrarmos documentos oficiais da Santa Igreja.
E parte aqui da Unigênito, né, dessa encíclica, dessa bula, na verdade, é uma bula papal, a Unigênito, né, ela vai condenar os erros aqui de Pascácio, ou seja, justamente o movimento ligado aí a esse padre Quesnel, Pasquier, né, ou Pascácio, alguns vão chamar de Pascácio, mas a pronúncia é Pasquier Quesnel. Bom, e lá no número 80, na tese de número 80 dele, esse pensamento herético, na verdade eu vou ler a 79 e a 80 com vocês, porque são os dois pontos que aí causam essa confusão e permitem com que esses protestantes inventem mentiras sobre a igreja. Ó, qual a tese do padre aí, Quesnel? É útil e necessário em todos os tempos, em todos os lugares e para todo tipo de pessoas estudar e conhecer o Espírito e a piedade dos mistérios da Sagrada Escritura. Então guardem isso aqui, ó, é útil e necessário. A leitura da Sagrada Escritura é para todos. Então esses são os dois pontos aqui que a igreja condena e nós vamos explicar por quê. Numa leitura rápida e irresponsável, o que você vai interpretar? Nossa, a Igreja Católica então proibiu mesmo. Não. Isso aqui tratava-se de uma heresia local, esse padre aqui estava causando tumulto, mas numa região, e essa bula aqui, ela não é disparada para o mundo inteiro como regra universal por causa de um suposto problema universal, e sim de um movimento herético ali que o Papa queria combater para que não se espalhasse, justamente, não se espalhasse pelo mundo, que é o pensamento de que eu não preciso do magistério da igreja para que me ajude a interpretar a Sagrada Escritura. E isso, gente, é uma heresia combatida desde o protestantismo. A igreja combate. Lutero, o grande problema de Lutero foi isso. Olha, você pode ler a Bíblia e interpretar do jeito que você quiser. É isso praticamente que ele pregava. Por quê? Se você não precisa da igreja, do magistério da igreja, para elucidar o seu caminho de fé, então você é independente. Então esse pensamento herético não é coisa nova, não é um combate novo ali em 1713, mas era necessário ali o Papa Clemente se levantar contra esse pensamento herético do padre. Nós devemos analisar um contexto, até porque nós devemos fazer uma pergunta muito simples, mas que vai mostrar que você é inteligente. Se a igreja tivesse proibido o povo ter acesso à Bíblia, você não teria a Bíblia hoje na sua mão. Porque a igreja, ela consegue atingir os seus objetivos, porque tem esse munus, essa outorga do próprio Deus. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana e ela mantém com si esse munus de ser a coluna e o sustentáculo da igreja. É óbvio que ela teria alcançado o êxito, um êxito terrível, né? De tirar da mão das pessoas a Bíblia. Isso não é desejo de Deus, isso é óbvio que não é desejo de Deus. E isso seria uma contradição com o catecismo, né? O que diz o catecismo, gente? Vamos abrir aqui o catecismo da Igreja Católica. Olha aqui, ó, 2653. A Igreja exorta com ardor e insistência a todos os fiéis que aprendam a sublime ciência de Cristo, pela leitura frequente das divinas Escrituras. Lembre-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. É o munus aqui da Lectio Divina, né? Porque a ele falamos quando rezamos, a ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. E aqueles que eu sei de cor, o ponto 131 e 133, né? Olha aqui que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. É tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a igreja apoio e vigor. E para os filhos da igreja, solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário, repito, é necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. Ó, o 133, ó, bem parecido com aquele que está lá no 2353, que agora eu decorei também, agora eu nunca mais esqueço. A igreja exorta com ardor e insistência a todos os fiéis que aprendam a sublime ciência de Cristo, na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Sagradas Escrituras é uma ignorância de Cristo. Essa frase aqui, ó, é de São Jerônimo, também uma pessoa muito importante para que nós tivéssemos a Bíblia hoje em nossas mãos. Então, como que a igreja vai proibir por meio de uma bula e ensinar, porque é o catecismo que ensina a doutrina católica,
e ensinar em outros parágrafos desse sagrado livro para nós aqui também, importante livro, importante ensinamento, que é baseado nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que é o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como que a igreja vai escrever uma bula para anular o seu catecismo, ou vice-versa, ou um catecismo anular, né, o pensamento de um papa? O que é, na verdade, a questão do momento é que o senhor pastor Rodrigo Mocelin faz uma interpretação ao seu bel prazer. O contexto ali não era no aspecto universal e não significa que a igreja não quer que os fiéis leiam a palavra de Deus, mas que leiam acompanhados pelo munus de que precisam recorrer ao magistério da igreja, né? Precisam recorrer à autoridade que a igreja tem de nos livrar do erro de uma interpretação pessoal da Sagrada Escritura, que é o erro veemente do protestantismo, que nós católicos apostólicos romanos não podemos repetir, né? E é interessante também que depois da bula, logo depois da bula, a igreja perpetuou e acelerou muito a questão de novas edições da Sagrada Escritura, tradução para todos os idiomas do globo terrestre, né? Porque ali em 1703, quando a bula unigênito é escrita, logo depois a igreja continua, na verdade, né, aquela campanha de várias traduções e edições da Sagrada Escritura. Eu achei até interessante aqui uma matéria no site Cooperadores da Verdade, do nosso querido Peter, né, que eu vou trazer aqui essa informação que é bem interessante. Olha aqui para vocês verem, ó. Depois ali da bula, a gente tem aqui o papel das traduções autorizadas. Vamos ler aqui, ó. As traduções autorizadas de textos bíblicos desempenharam um papel fundamental na disseminação e no entendimento correto da Sagrada Escritura ao longo dos séculos, né, seguintes, aqui que foram produzidas diversas traduções autorizadas. É aquilo que eu falei. Aqui no século XVIII, né, nós vamos ver várias traduções sendo incentivadas pela igreja em várias regiões do mundo. Ora, que igreja é essa que não quer que o povo tenha acesso à Sagrada Escritura, mas que desempenha projetos para traduções em várias regiões do mundo? Seria uma incoerência muito grande. Isso aqui é falta de interpretação do que verdadeiramente a igreja queria combater, né? Vamos continuar aqui, ó. Desde a Eslováquia até a França, essas traduções eram amplamente aceitas e incentivadas pela igreja, evidenciando que a bula Unigênitos nunca proibiu de forma absoluta a leitura da Sagrada Escritura. Abaixo segue uma lista não exaustiva de traduções ocorridas após a bula, logo após a bula. Nós temos aqui, ó, em território eslavo houve a revisão dos textos de São Cirilo e São Metódio, 1798, 1862. Na Boêmia, particularmente em Praga, na Eslováquia, Sérvia, Bósnia, Itália, né, com a aprovação do Papa Pio VI, teve ali muitas traduções ocorrendo na região, na Espanha, em Madrid, em Portugal, na França de novo, tantos lugares, na Alemanha, né, que infelizmente foi ali que Lutero começou toda essa balbúrdia toda aí, né, que nós sabemos que gerou justamente rebeldes como esse padre Pasquier Quesnel aí, né? E terminando aqui, ó, essas traduções realizadas em diversas regiões e sob diferentes circunstâncias refutam a ideia de uma proibição universal à leitura da Bíblia. Volto a dizer, não foi uma questão universal e sim mais regional diante das heresias que estavam sendo ressuscitadas por esse padre Pasquier Quesnel. E que o pastor Rodrigo Silva parece fazer o mesmo agora, tentando atacar a igreja com inverdades, com imprecisões históricas facilmente refutáveis, né? Então, precisa ficar bem claro que a igreja nunca proibiu as Sagradas Escrituras. Pelo contrário, ela foi a maior incentivadora. Gente, a imprensa móvel nasce com Gutenberg em 1455. Qual o primeiro livro a ser impresso? Já ensinei isso para vocês aqui, a Bíblia. Faça o estudo, né? Então, Gutenberg era católico, ele fala assim, a pedido da igreja, então o primeiro livro que eu vou imprimir vai ser a Bíblia. Logo depois disso, nós vamos ter diversas, mais de 700 edições, mais de 600 para ser exato, né? Para a gente não colocar imprecisões históricas como esse pastor coloca. Mais de 600 edições, né, reconhecidas e aprovadas pela Santa Sé, né, nesse prazo ali até nascer o protestantismo, né?
E quando o protestantismo nasce, ao contrário do que eles pregam, agora sim é Lutero que nos trouxe a Bíblia, isso é falta de estudar a história e ver que a igreja sempre fez isso. Antes de Lutero e depois de Lutero. A maior incentivadora, a maior patrocinadora de novas traduções da Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, é, irrefutavelmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, até que consigam fazer um estudo sério, histórico, tentando refutar esta grande verdade conhecida da história. Então parece que esse pastor pegou um trecho e falou assim, vamos utilizar essa questão desse padre aqui, Pasquier Quesnel, para atacar a igreja e mostrar que ela proibiu a Bíblia. Só que é uma grande inverdade. O que a igreja queria, combatendo os pensamentos heréticos do jansenismo, é incutir no coração e na alma do fiel de que nós sempre vamos precisar da Santa Igreja, de seu magistério, da sagrada tradição. E, obviamente, tudo isso vai nos levar à seguinte constância. A Bíblia é a nossa primeira, a nossa premissa da vertente de fé e moral católica, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos a sagrada tradição e o sagrado magistério. E é um perigo, um erro, um passo para a heresia, para a apostasia, para o cisma, você interpretar a Bíblia de forma autônoma. Eu tenho que interpretar, é o livre exame, eu não preciso da igreja, é o livre-arbítrio. Isso é o que pregava o jansenismo e é isso que a igreja combatia, porque ela sabe que se você entrar nessa furada, você perde a sua alma de fazer a sua interpretação. É por isso que surgem tantas seitas, denominações religiosas aí no meio do protestantismo. Por quê? Porque cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Né? Volto a dizer, coloque sentado numa mesa um batista, um neopentecostal, um adventista, e você vai começar a ver as divergências. Um testemunha de Jeová, sentado ali, todos que são protestantes numa mesa. Cada um vai pregar uma coisa. Sabe o que é isso? É o péssimo fruto do protestantismo, da interpretação pessoal e do livre exame das Sagradas Escrituras. E é isso que a igreja combateu e ela fez certinho, porque as pessoas estavam ali lendo a Bíblia e interpretando ao seu bel prazer. Tanto é que foi isso que Lutero fez para fundar o protestantismo. E tem outra questão, vamos tentar analisar essa frase, a Sagrada Escritura não é para todos. Um analfabeto, como que ele vai ler a Sagrada Escritura? Ele pode ouvir, ele pode entender, e sim, isso será totalmente útil para a sua vida, para a sua salvação. Mas a leitura da Sagrada Escritura não pode ser direcionada a incultos. É necessário tornar os incultos cultos primeiro, para que assim, com a ajuda do magistério da igreja, façam a devida interpretação da Sagrada Escritura. É isso. Então a igreja não erra aqui em 1713 com o Papa Clemente XI. Pelo contrário, ela acerta, porque é necessário zelo para ler a Sagrada Escritura, para que não surjam seitas e pseudo-denominações por aí. Então é isso. Nós colocamos aqui as impressões históricas desse pastor mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, convido você, ao ponto desse vídeo aqui, curtir, inscrever-se e clicar no sininho de notificações. Tá bom? Eu quero invocar sobre a sua vida a bênção de Deus e pedir que Ele abençoe profundamente o seu caminho de estudo da fé católica. Benedictio Deo Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos e maniat semper. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu queria convidar você. Eu vou colocar aqui, um vídeo relacionado ao vídeo de hoje, para que você continue seus estudos, onde eu refutei um outro pastor sobre essa mesma temática, mas com aspectos diferentes, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.